Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Hoje eu quero meditar convosco no tema O Grande Reavivamento. Como texto base, Isaías capítulo de número 52, versículo de número 10. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos vivos, de estarmos mais um dia iniciando, meditando na Sua palavra, orando para agradecer primeiramente pela noite de sono que Ele nos concedeu e orando também para pedir que Deus continue nos auxiliando ao decorrer deste dia que se inicia. Somos gratos a Ele pela dádiva chamada vida, que mais uma vez tem nos concedido. Vamos ler então Isaías 52, versículo 10. O Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. É Deus quem produz o avivamento no coração da igreja, despertando-a para a vida de oração incessante. A história ela está saturada de manifestações do poder de Deus através do avivamento. Homens, ora eruditos, ora incultos, usados para a transformação de vidas e da sociedade como um todo. E o verdadeiro avivamento é gerado pelo Espírito Santo. O verdadeiro avivamento é gerado quando tem o derramar, quando tem o revestir-se do Espírito Santo. Pedro, por exemplo, ele fez um sermão simples, e o Espírito Santo tomou e tocou os corações, usando a palavra que fora anunciada. Era algo simples que ele estava dizendo, mas teve uma grande significância, porque o Espírito Santo estava agindo no meio deles. E naquele dia, naquela ocasião, quase 3.000 pessoas renderam-se a Cristo. E em todo o avivamento saudável, a palavra de Deus é pregada corretamente. Quando nós falamos de avivamento, quando nós falamos de busca a Deus, ao Espírito Santo, nós temos muito que frisar nisso. A palavra ela deve ser pregada corretamente. Porque hoje nós vemos inúmeras distorções da palavra de Deus, inúmeras questões nós vemos que estão tirando o nosso foco, distanciando-nos da presença de Deus. Nós precisamos estar atentos para não perder isso. Precisamos estar atentos porque os dias são maus, os dias estão se findando e brevemente Cristo voltará. Precisamos estar mais vivos do que nunca, buscando a sua presença para poder estar com Ele eternamente. E Spurgeon disse a seguinte frase: a pregação ousada, fiel e destemida da verdade é qualidade inerente do avivamento. Você precisa ter uma pregação ousada, fiel e destemida da verdade. Não é qualquer coisa, você tem que ter algo ousado, algo que mexa com o nosso íntimo, uma palavra da parte de Deus direcionada pelo Espírito Santo. Homens com lábios em chamas, pregando com fogo no coração e na mente, convocando a igreja a abandonar o lixo existente dentro dela, e tornando-se ousados e interpretados, corajosos e valentes ao avançarem em direção ao reino de Deus. Qual era o segredo desses homens que foram propulsores de tantos avivamentos ao longo da história da igreja? O segredo deles era jejum e oração, e busca da palavra de Deus, aprendizagem através das Escrituras, coisas que nós muitas vezes falamos, mas não fazemos. Eles trabalhavam constantemente, incessantemente, pensavam nisso. E essa é a questão que torna
tão distintos de nós. É por isso que nós vemos Deus agindo no meio deles, Deus abençoando estas pessoas que buscavam incessantemente. O país de Gales, a certa feita, foi tomado de um avivamento tão grande, em que os bares se fecharam. As prisões não tinha mais serventia, porque a palavra de Deus alcançou muitas pessoas, alcançou toda a população, e já não existia mais crimes, já não existia mais bebedeira, não existia mais imoralidade, porque o avivamento chegou até eles. É isso que nós precisamos buscar, cada dia mais ser cheios e dominados pelo Espírito Santo de Deus. E o coração tocado pelo zelo do avivamento desperta os inertes à atividade intensa da evangelização. Seus corações são preenchidos de um amor pelos perdidos, reuniões de oração são convocadas e multidões se rendem a Jesus, como aconteceu com Pedro no Pentecostes, e até mesmo a vida familiar e social é transformado pelo fogo abrasador do Espírito Santo. E uma frase que eu deixo aqui para refletirmos: o avivamento divino, produzido pelo Espírito Santo, é conduzido por ordem e decência, unido ao desejo por um mover que varra toda a terra com a glória do Senhor. E o Senhor, Ele deseja uma igreja que seja pura e não ímpia. Ele quer algo sério. Ele quer uma igreja séria no propósito de buscá-lo e não relaxada moral e espiritualmente. A frieza espiritual é uma barreira do avivamento. A indiferença também é uma barreira do avivamento. Há também os religiosos trazedores do agir do Espírito, presos a tradições religiosas, venerando o passado, observando tudo como sempre foi. Seus corações duros não sentem pena dos pecadores indo para o inferno, sem compaixão e amor por eles, permanecem estagnados e frios. Sem a superação da tradição religiosa, tais homens não experimentarão o avivamento do Espírito. E o Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. É algo interessante para prestarmos atenção. Se queremos o agir de Deus, se queremos o avivamento, precisamos ter mudança de vida. Precisamos buscar dia após dia a sua presença, buscar viver para Deus. Viver com Deus, caminhando lado a lado e deixando com que Ele direcione as nossas vidas. Vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê um dia de bênção para a honra e glória do seu nome. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelas bênçãos e misericórdias que o Senhor nos tem concedido dia após dia, porque a sua benignidade é grande para conosco e nós te louvamos. Senhor, nos fortaleça a cada dia buscarmos por um reavivamento, buscarmos por algo melhor dia após dia. Ser com cada um de seus filhos, abençoando, guardando e livrando de todos os males. Amém. Deus te abençoe, te guarde e te guie dia após dia, em nome de Jesus. Amém.